Olá pessoal, tudo bem? Desta vez iremos falar um pouquinho sobre as relações trigonométricas, né? Que são seno, cosseno e tangente, que são as medidas de um raio projetadas em um plano cartesiano em função de um determinado ângulo. Então aqui nós temos o nosso círculo trigonométrico, né? Com um raio, né? E se eu pegar a medida desse raio e projetar no meu plano cartesiano, essa, essas medidas que eu encontrar, né? Essas medidas, elas são em função do nosso seno e do nosso cosseno, né? Para mim achar que o valor deste raio projetado no eixo x é como se eu pegasse uma reta perpendicular aqui, né? E traçasse aqui perpendicular ao ponto, uma reta aqui vertical perpendicular a esse ponto, e ela me daria aqui a medida do deste raio no eixo x, né? Que nesse caso aqui, se eu pegar aqui uma reta perpendicular a este ponto aqui, ela daria aqui no valor 4, né? Então estaríamos aqui, então como se eu tivesse pego fizesse uma sombra aqui, né, desta reta, projetando ela no eixo y, né? Para o eixo x, projetar ela no eixo x, é como se eu pegasse uma reta, né, também perpendicular, mas só que dessa feita na horizontal, para mim ter o valor deste raio projetado no eixo y, né? Então, nós teríamos aqui, ele ficou aqui, né, do lado direito, mas é como se eu pegasse aqui essa medida que foi projetada aqui no eixo y e apenas arrastei ela para cá, para facilitar a nossa visualização. Então, isto forma o nosso famoso triângulo retângulo, certo? Então, a nossa medida, nossas razões trigonométricas de seno e cosseno, elas são projetadas aqui nos eixos x e y, certo? Então, para os nossos valores de cosseno, né, que são os valores projetados no eixo x, né, no intervalo de 90 a 270, né? Lembrando, ângulos menores que 90 e maiores que 270, o valor projetado no eixo x sempre será positivo, ou seja, o valor de cosseno neste intervalo aqui, que é no primeiro e no quarto quadrante, sempre serão valores positivos, né? Isso é bem fácil da gente visualizar aqui, como eu estou analisando aqui o nosso eixo x, né? Os valores neste quadrante, no primeiro e no quarto, eles são sempre positivos, porque estão à direita da nossa origem. Os valores negativos, eles serão valores que estarão entre o segundo e o terceiro quadrante, entendeu? Também é bem fácil de visualizar, como eu estou aqui analisando o nosso eixo x, né? Então, os valores que estão neste quadrante para o eixo x são negativos. Então, para ângulos maiores que 90 graus e menores que 270 graus, o valor do cosseno sempre será negativo. Já para os valores de seno, que é projetado no nosso eixo y, né? Aqui no nosso eixo vertical, nós podemos ver que os valores que estão acima da nossa origem são valores positivos. Então, quer dizer que estão no nosso primeiro e no nosso segundo quadrante. Então, são valores que estão no intervalo de 0 a 180 graus, certo? Já para os valores maiores que 180 até 360 são valores negativos, né? Então também é bem fácil de visualizar aqui, né, que estão abaixo da nossa origem, então são valores negativos, valores projetados para estes ângulos aqui serão valores negativos. Então, os valores de seno para o terceiro e o quarto quadrante sempre serão valores negativos, certo? Então, para a tangente, vamos analisar agora aqui a nossa tangente.
Então, o que que é a nossa tangente? A nossa tangente, ela vai ser um valor medido fora do nosso círculo trigonométrico, certo? É como se eu esticasse o valor do raio. É como se eu esticasse esse valor do raio aqui para fora do nosso círculo trigonométrico, correto? Então, é a medida do raio, né, que intersecta a nossa reta aqui, a nossa reta tangente, que é uma reta paralela ao eixo y que tangencia a o nosso círculo trigonométrico, certo? Então, esses valores aqui, deixa eu só acabar de projetar ele aqui. Então, aqui nós temos, né, os valores de nossa tangente, certo? A tangente para os ângulos, como podemos ver aqui, né? A medida da tangente, ela vai estar nesta reta aqui, que tangencia o nosso círculo trigonométrico, que está paralelo ao nosso eixo x. Então, para os quadrantes, né, primeiro quadrante e para o terceiro quadrante, os valores sempre serão positivos da nossa tangente. Podemos ver isso, é bem fácil de visualizar aqui, né? Então, para qualquer ângulo que estiver aqui entre 0 e 90, né? Ou aqui mesmo, agora mudando entre 180 e 270, nossos valores de tangente eles estarão aqui projetados acima do nosso eixo x. Então, serão valores positivos. Já para o nosso segundo quadrante e para o nosso quarto quadrante, esses valores de tangente, né, eles sempre serão negativos, né? Sempre serão negativos. Então, se eu pegar aqui, aqui tem a nossa medida aqui da tangente, então sempre será negativo para os valores, para os quadrantes segundo e quarto, que são valores que serão medidos abaixo do nosso eixo y. Então, quando nós temos aqui um ângulo de 45 graus, tentar colocar aqui 45 graus. O ajuste aqui é um pouco ruim. Então, aqui 45 graus. Então, nós temos aqui, para os valores de 45 graus, a nossa medida, né? Como podemos ver aqui, vai ser o ponto 5, 5. Então, ele vai ser o 5. O que significa isso? Que esse ponto 5, 5, ele vai estar no nosso plano cartesiano, no eixo x, na coordenada 5, né? Na posição 5. Então, essa coordenada aqui, 5, 5, significa isso que no eixo x ele vai valer 5 e no eixo y também ele vai valer 5. Significa que o quê? Que tanto a minha medida no eixo x como a minha medida no eixo y tem o mesmo tamanho. Então, esse é o nosso valor para o ângulo de 45 graus. Trazendo, como ela é uma medida fora do nosso eixo, do nosso plano, do nosso círculo trigonométrico, desculpe, então, nós podemos colocar aqui, fazer as medidas também dentro do nosso círculo trigonométrico, correto? Como que eu faço isso? Por semelhança de triângulo. Se eu projetar aqui, se eu pegar e projetar aqui, vamos colocar aqui, projetar o valor do eixo y, do eixo x e do eixo y. Eu vou ter aqui um um triângulo semelhante a este outro triângulo aqui,
certo? Então aqui eu vou ter um outro triângulo semelhante a esse nosso triângulo grandão aqui, né? Que vai do A, J, né? Aqui, esse triângulo aqui. Nós temos aqui então um triângulo menor, mas com o mesmo ângulo. Então, por semelhança de triângulo, eu consigo projetar esse valor, trazer esse valor para dentro do nosso círculo trigonométrico, né? Fazendo a razão de semelhança de triângulo. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês, né? É, passar aí como que se encontra os valores de seno, se encontra dentro do círculo trigonométrico, é claro, de forma geométrica, os valores de seno, cosseno e tangente. E muito obrigado e até uma próxima.